Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019, 17 horas e 24 minutos. A sua presença no canal é uma honra. Muito obrigado. Espero sempre honrar a sua confiança. Somos uma família e seguimos juntos, firmes na luta. Pessoal, sempre ofereço seja bem-vindo à Bolsa para investidores iniciantes de nível intermediário. Fala até um pouco de imposto de renda, qualidade digital de sua imagem, não cobramos nada por esse treinamento, é uma forma de retribuir um pouco ao mercado muito que ele nos deu. E o seu comentário é bem-vindo, nossa área de comentários virou praticamente um fórum. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Desde já o meu palpite para domingo, Corinthians 4, São Paulo 0. Será o início da arrancada para o título. Rumo ao título brasileiro. Caros, vamos iniciar os trabalhos falando das bolsas americanas. Hoje nós temos otimismo em relação ao possível acordo China e Estados Unidos. Donald Trump animou os mercados com algumas palavras. S&P subiu 1,09, Dow Jones 1,21. Nasdaq 1,34, petróleo subiu mais de 2%, ouro em queda, sinal de apetite por risco, e o VIX despencou, sinalizando mais espaço para agressão na ponta compradora no mercado de ações. O EWZ subiu forte, agora no aftermarket está caindo um pouco, o índice futuro continua funcionando. E vamos aos gráficos aqui estudar os principais pontos aí entre compradores e vendedores para ver o que nós temos de informação. Certo? Então vamos lá, pessoal. O gráfico na tela. Eu vou começar pelo VIX. Então o VIX, para quem não sabe, é o índice do medo, né? É o índice de volatilidade da S&P. Se nós colocarmos um gráfico semanal, a gente vai ver que na semana o VIX está caindo 8,69. Só que boa parte dessa baixa na sessão de hoje, que está caindo 11, né? Está caindo, né? Na verdade, decorre de hoje. Então nós tivemos uma linha tendência de baixa que foi testada, ela foi agredida, o mercado não conseguiu passar, e nós temos um topo duplo. O eixo do topo duplo é exatamente o 16,44. Poderíamos imaginar um alvo primário nessa região aqui de 15,79 ou até de 15,15, mas eu acho possível sim que ele venha até abaixo dos 14 dólares, minha opinião. Aí nós temos o Dow Jones, né? Se nós avaliarmos na semana, a semana positiva, alta de 0,91, uma semana bem turbulenta, começou extremamente negativa. E o Dow Jones fez um pivô de alta ao romper 26,655, né? Então ele pode haver um pullback dessa região, pode, mas é um pivô que tem a sua força. Aí nós temos o S&P, fez um pivô de alta também, né, a 2,959. O candle do S&P incomoda um pouco, porque ele encontrou uma resistência num ponto importante, né, que é o 2,992, e deixou uma estrela cadente, então poderia ter um teste, talvez, da cabeça do pivô, até um fechamento do gap, é o teste da média, não muda uma conjuntura altista de curto prazo, né? E nós temos o índice Nasdaq, também um gap de alta, uma estrela cadente e um pivô acionado a 8.013, né? Então a gente pode ter um teste da cabeça do pivô, do fechamento do próprio gap, ou da LTB, que não muda uma leitura altista. Agora, se romper a máxima de hoje na semana que vem, aí realmente poderia sim entender esse gap como gap de fuga, né? Correto? Aí temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. No EWZ nós temos absolutamente algo novo.
né? Primeiro, na semana, alta de 0,28, uma semana tinha tudo para ser baixista. E veja, pessoal, que tem uma inclinação de alta, né? Fundo, topo. É uma correção que ela agride em alguns momentos, mas ela tem uma cara de correção no tempo, né? Tem uma cara de mastro-bandeira, assim. Então, isso no semanal, né? Aí no diário, eu falava durante toda a semana dessa LTB. Ela foi de fato rompida, ela guia os preços desde julho, né? Agosto, setembro, outubro, 3 meses, foi rompido. O gap não é bem pouco significativo, ó, tem uma máxima 41,68 e uma mínima a 41,70, um gap de 2 centavos e o volume muito alto. Então a EWZ tem um movimento que chama muita atenção. Ok? Bacana, aí falemos então do petróleo, crude oil WTI, petróleo negociado em Nova York. Nós temos aqui, vamos ver na semana houve alta de 3,52. No semanal nós temos um sinal de fundo, né? Semana passada fora da média, essa semana a banda de Bollinger essa semana testou a banda inferior e respeitou. É praticamente um fundo triplo aqui, um 3 rios no semanal. É um sinal forte. E no diário nós temos nada menos que um pivô de alta, uma vez que rompeu 54,04. Eu tinha até comentado ontem, então tem mais espaço para subir. Então o momento aparentemente no petróleo é da compra. Aí temos o Brent Crude Oil, rompimento falso de 2 fundos. Houve o acionamento de um pivô hoje a 59,66. Eu havia também comentado ontem. Nós temos um fundo anterior que foi rompido também, sendo esse fundo a 58,94. Né, já tinha sido ontem, então tende a continuar o movimento de apreciação de preços. E aí, criptomoedas, né? Bitcoin na tela. Bitcoin. O Bitcoin ele dá uma ideia de uma compra, não aquela compra empolgante, mas uma compra. Tem uma marcação de fundo, tem um ponto aqui que é o 8.540 dólares, né? Seria interessante que o Bitcoin ficasse acima desse patamar para manter um viés de alta, ou talvez projetando alguma coisa em 10.500 dólares. Só que ele não ficou. Isso mostra fraqueza. Talvez para quem comprou aqui embaixo poderia ter sido um ponto de stop ontem. Então é uma situação de curto prazo confusa, na minha opinião. E como eu falei, eu estou abrindo uma conta numa outra corretora para comprar um Bitcoin para minha filha. Se eu for comprar, eu vou fazer ao vivo. Eu abro aqui o Home Broker e mostro. Bitcoin Cash também não ficou acima do 236. Isso não é um sinal muito positivo, não é uma situação de uma compra mais evidente, não é uma compra descontada, mas estão falando, tem muito barulho em relação a criptomoedas, mas pouca coisa concreta. O Ethereum tinha uma cabeça de pivô a 186,56. Quem estava comprado acionou stop, perdeu, né, esse ponto. E o Litecoin, que tem o gráfico mais técnico, mais interessante aqui, ele também desanima, né? Porque ele quebra uma sequência aqui altista, tá perdendo mínima de ontem, então quem comprou aqui embaixo acionaria stop também. Vamos ver o que acontece no final de semana. No final de semana muitas vezes agita bastante as criptomoedas, né? Lembrando que funciona de final de semana também. Certo? Então legal. Falar da Bolsa da China. Bom, a Bolsa da China, né? China, Estados Unidos e também Londres, né? Por causa do Brexit, na boca do povo. Alta na semana 2,36. Aí você já vê um possível pivô de alta aqui. Muitas ações ligadas à China reagindo aqui no Brasil. Lembra que eu falava disso há um tempão já atrás, pessoal? É um sinal forte, Arami. Fora de banda, são 3 soldados brancos, é um padrão forte. Mesmo que tenha correções no caminho, acho que esse movimento terá continuidade.
Aí nós temos o índice DAX, que é a bolsa da Alemanha. Lembrando que a minha história começou em Frankfurt, na Alemanha, na bolsa de valores. Aí nós temos aqui alta no semanal de 4,15%, varrendo uma, duas, três, praticamente 5 semanas de negócios. É algo muito forte. Um candle desse no semanal, pessoal, é algo muito forte, né? Então tem um gap aqui talvez de fuga, é um movimento muito, muito, muito relevante que a gente teve na Bolsa da Alemanha. E aí a gente tem aqui Inglaterra, né? Tá na crista da onda em razão do Brexit. Materializou o que nós imaginávamos. Pessoal, modéstia à parte, quem falou que ia romper esses pivôs na Europa, que a Bolsa da China ia decolar, Estados Unidos também essa semana? De verdade. A gente tinha comentado na semana passada, lembra? Então Londres alta de 1,28. Na verdade, no olho do furacão, na segunda-feira, eu falei qual era a minha visão. Depois que materializa, aí é mole, né? Se você não entrasse na lagoa que é cheia de jacaré, ele não comeria suas pernas, mas depois você entrou. Se você não nadasse num rio cheio de piranha, eu ia falar um negócio aqui, mas deixa pra lá. Um rio que tá cheio de piranha, elas não comeriam parte de você, de repente sua mão, mas depois se comeu não adianta. Então tem que alertar. Por exemplo, eu não sei se porque eu sou pai de um garoto de 20 e uma menina de 6, que eu tenho essa ideia de alertar, de preservar. Depois que acontece, né? Então nós temos aqui um fundo importante, 7199, foi rompido e rompeu um pivô também. Então sempre tem essa base, estudo dos fundos, cabeça de pivô, então são sinais bem relevantes. E eu ando vendo alguns vídeos aí na internet, de alguns personagens do mercado, daí que você vai entender por que 96% das pessoas perdem dinheiro na Bolsa de Valores, né? Com esses imbecis que são formadores de opinião que nós temos por aí, não poderia ser diferente, né? E qual que é o grande problema? Esses idiotas, eles perduraram muito tempo de uma antiga geração de pessoas arrogantes e tal, só que eles são tão mentalmente incapazes e limitados, o pessoal da velha guarda, que eles não têm condições de fazer transmissão online, de entender os softwares e tal. Então, a própria tecnologia os limpou, nós tivemos um livramento, nos livrou desses imbecis. Então, quais são as poucas exceções de profissionais de altíssima qualidade que são da velha guarda? Professor Ronaldo Nobre, professor Márcio Noronha, Eduardo Matsura, né? São profissionais do mais alto nível, né? Que eu tiro o meu chapéu e tenho todo o meu respeito, fui aluno e tudo. Eu fui aluno de todo mundo aí, pessoal. Inclusive que atuam de algum modo ainda. Carlos Alberto de Bastiani, que escreveu livros maravilhosos de Kendo, são pessoas que nós temos que respeitar, reverenciar, mudar o mercado financeiro. Alguns outros idiotas, assim como os dinossauros, saíram de circulação. E houve uma nova geração que me animou muito, com pessoas excelentes, tipo André Moraes, Thiago Bizzi, o pessoal lá do Raio X Preditivo, que é bom pra caramba e tal. Só que aí começou o mercado a crescer, passar 1 milhão de investidores, veio um monte de bobalhão junto. Tem hoje em dia no mercado gente pior que os Três Patetas, então vocês vão ter que ter cuidado, fazer o filtro de vocês, porque isso vai fugir ao controle uma vez que a renda fixa está lá embaixo e a renda variável vai subir, então vocês têm que saber se vocês seguem a Deus ou seguem ao diabo. Eu gosto de ver palhaço no circo, aí cabe a vocês fazerem essa avaliação, orientarem seus amigos, parentes, amigos e tal, ok? E pessoal, vamos falar de... Deixa eu colocar essas... eu queria mostrar um negócio para vocês aqui que eu separei. Isso daqui eu costumo falar muito no treinamento, na imersão. Isso daqui são os livros de oferta. Perceba, por exemplo, ó. Eu vou te citar um exemplo aqui. Quer ver, ó? Eu estava ensinando isso daqui para um amigo meu, então por isso que ficou na tela. Por exemplo, hoje foi um dia de alta no índice, sim ou não? Foi um dia de alta. Durante praticamente todo o dia, para quem gosta de acompanhar livros de ofertas, então não tem essa história,
Professor Wagner Caetano não gosta de acompanhar o intraday? Gosto. O professor não gosta de stop? Gosto, mas stop inteligente, acompanhamento inteligente. Então, por exemplo, houve um pregão de alta e foi fechado esse gap aqui. Só que tem sombra superior. Para essa sombra superior existir, durante quase todo o dia a compra, a pressão estava na compra. Quando equilibrou, teve alguma correção. Por exemplo, isso daqui aconteceu no índice, né? E quando eu pego, por exemplo, o mini dólar, então eu tenho técnica, né? Não é o que eu acho ou o que eu... Não, agora virou moda de robô, os caras operam com robô. Assim, a palavra que eu tenho para esse tipo de coisa é desprezível, assim. Eu estou no mercado há muito tempo. Não dá, né? Eu já estou há muito tempo nisso. Não, agora o pessoal opera com robô. Então, nós temos, por exemplo, o dólar aqui. Então, perceba que o dólar caiu durante o dia todo, só que agora o número de ofertas de compra supera o de venda. Então, tem um repique, né? Então, no intraday, por exemplo, se eu colocar um gráfico intradiário, você vê que teve um repique bom, né? De 4.090 para 4.012. Por quê? Porque isso você consegue muitas vezes adiantar, capturar ou entender, dependendo do contexto, pelas ordens de compra e venda. Então eu ensino, por exemplo, a leitura, os alunos fazerem essa mensuração da pressão. E pode ser numa entrada, numa realização de lucros, coisa e tal. Por isso que essas janelinhas estão abertas aqui. Certo? Falar de Vivarina. Pessoal, eu acho que Via Varejo, dentro em breve, realizaremos lucro. Por que eu acho isso? Na semana passada, Via Varejo fechou a 7,89, agora 7,75. Pô, professor, mas ela caiu na semana. Porém, entretanto, todavia, ela fez um big movimento de alta, ela corrigiu, e ela pode romper os limites de movimento de contração, de se expandir. Então tem aqui 794, tem 798, 803 e 795. Então o ponto a ser rompido é o 803. E dentro desse processo ela aproximou C da média de 21 no semanal. Então assim, enquanto muita gente entende isso aqui como um topo duplo, que seria acionado somente na perda de 7,45, se romper as máximas frustra os vendidos. Então, eu acho que ela poderia romper 8,66 e ir um pouco além, e aí já cansada a gente bateria e colocaria o lucro no bolso. É uma ideia de realizar lucro perto de R$9. Está aproximando o final do ano, mas talvez a gente carregue um pouco mais. Certo? Maravilha, deixa eu ver aqui no cartezinho que está cheio de recursos novos. Destaques do dia aqui. Acho que a gente tem que falar de BTOW e falar de Gol, né, pessoal? Varejo aí na crista da onda. Então, destaque do dia BTOW e Gol. Pessoal, e quando eu for sincero aqui, não me levem a mal, eu faço pelo bem de vocês, esse trabalho eu faço por vocês. Então, se eu for ficar... Eu não tenho contrato com banco, não tenho contrato com corretor, eu sou livre, então eu tenho que me expressar, né? A BTOW, topos e fundos ascendentes. Eu não gosto de entrar nesse tipo de movimento, mas não acho que seja uma barra de exaustão necessariamente. Agora, quem gosta de trabalhar com stop técnico, teria que pegar essa região aqui de R$51, fechou abaixo, acione stop ou fazer alguma coisa pelo intraday, né? Então, o setor de varejo é um setor que costuma subir muito, né, em épocas de tendência de alta. Nossa tendência não é exatamente de alta, mas tem um quê altista em vários setores impressos. Ela veio numa região perto da banda de Bollinger, marcou fundo aqui, né? Será que ela está fazendo um pivô agora? Eu prefiro entender como uma simetria em V, que nós havíamos falado aqui. Então a simetria, o objetivo foi atingido, stop abaixo da simetria, né? E Gol, que é uma ação que eu não aprecio tanto, mas o mercado gosta muito, né, do ativo.
né? O que faz a Gol nesse momento, né? Lembrando da relação que ela tem com o dólar e com o petróleo. Aparentemente, deixa eu só ver se esse gráfico tá certo, ele tá tão maluco aqui. É isso mesmo. Então é um gráfico quebrado, né? A gente tem esse gap aqui também. Na verdade não tem, então o pessoal do Cartesian tem que ficar esperto aqui que tem um erro aí no gráfico de Gol, né? E eu posso mostrar que nós temos aqui no broadcast também. Vamos só comparar que a gente usa os três e vamos lá, Gol 4. Ó, não tem o gap, ok? Então, é algo que remete a um rompimento falso de 31,55. Um Marubozu pivô de alta acima 33,44. Então, acho que é uma situação que remete à compra. Simples assim. É o que eu vejo em Gol. Certo? Legal, então vamos falar. Eu já falei de Dow Jones, S&P, criptomoedas, petróleo. Então, vamos falar dos pedidos do YouTube. Agora falei dos destaques. Primeiro pedido é VLID 3. Então, VLID 3. Eu acho que VLID 3, sem titubear, sem ficar em cima do muro, eu acho que VLID 3 é compra. Fez um fundo, subiu, corrigiu até um ponto importante anteriormente, respeitou fora da banda, tem 3 candles na sequência. É isso que eu acho. Elet 3 é um ativo que estava no nosso radar, eu estudei as ponderações, fiz conta, olhei fundamento, não entrou na carteira. E só o fato de não entrar na carteira a gente já acertou. E eu pensei em trabalhar vendido nela. O que ela fez, pessoal, ó, topo, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Isso quebra uma sequência, né? E aí ela começou a derreter, perdeu esse ponto aqui que é a mínima do dia 20, que é o 38,83. E ela mirou esse gap aqui que foi fechado ontem. E abaixo do gap ela teria suporte somente aqui em 34,20. Não tem nenhum sinal de virada. Aí a outra ação TI é TI11. TI11, para quem acompanha o meu trabalho, para quem fez a minha imersão, sabe que o setor elétrico não atrai minha atenção no momento. Eu acho que ele entregou o que ele tinha para entregar. E o momento, pessoal, é do varejo, que nem a gente viu a BTOW, é de outros setores. Então, é um setor que ele não tem motivo assim para cair, não tem nada ruim, maligno no setor, mas o setor cansou, ele entregou o movimento. Se tiver um grande movimento altista aqui no Brasil, deve subir, mas com upside limitado. Então, é isso que eu penso. Aí nós temos PECAR 4. Essa também estava no radar para entrar na imersão, mas a ação não me convenceu, mesmo parecendo descontada. É um papel complexo. E quando eu falei sobre esse ativo com os alunos, eu fui bem claro com eles. A imersão foi em setembro. Eu falei, pessoal, como é que eu posso pensar em compra em um papel que tem 3 montanhas? 1, 2, 3 são o topo triplo. Que é um sinal de virada, não é um sinal de uma correção tênue. E ela foi caindo, né? Ela encontrou suporte talvez no fundo de maio aqui em 77,84, ela chegou a trabalhar 78,35, talvez, mas o ativo não me convence. Agora, se ela romper esse fundo a 81,50 e aí ela levaria a média de 21 junto, aí me interessaria. Ok? E temos CSNA3. CCNA3 é o caso da Uzi Minas que eu falei ontem, é uma situação interessante,
né, tem ligação com a China, talvez não seja tão direta quanto a SUSB, por exemplo, ou outras ações, mas tem e está descontada. Ela fez um topo triplo, corrigiu bem até uma região de fundo, marcou fundo em maio, depois marcou fundo em agosto, está acima desses pontos e hoje está corrigindo na parte alta do Marobuzu. É uma ação que interessa. Eu acho que tem situações melhores, mas interessa. Para quem gosta de comprar mudança de paradigma, de direção e coisa e tal, teria que esperar romper em fechamento a CLTA, a CLTB, que eu acabei de traçar. Correto? Maravilha. Então vamos falar do IFNC, que é o índice de setor financeiro. O IFNC, no semanal, ele subiu 1,91. Ele está fechando acima da CLTA. É um arame, mas o movimento que vem antes é muito tênue, então não tem tanta força, fechando acima da média de 21. Rompeu a mínima de semana passada, fechou acima. É um sinal forte. Aí quando nós partimos para o diário, ele veio numa região de suporte de fundo, que é o 11.614,40. Foi abaixo, subiu rapidamente após sair da banda de Bollinger inferior. Descansou, paulada para cima de novo. O que vale a pena a gente destacar? Está fechando acima do fundo do dia 16 e do fundo do dia 25. É um sinal forte, na minha visão. Ok? Falemos de DI. DI, um F25. O que falar de DI, pessoal? Queda, queda, queda e mais queda. Professor, você conhece alguém que está vendido no DI desde lá de cima? Conheço. Desde esse topo. Não sou eu não, tá? Eu não estou operando topo, topo, topo. Eu conheço quem está vendido desde aqui. Claríssimo topo duplo, estrela cadente e tal. E aí ele foi caindo, caindo, caindo sem... Se lembra que eu falei para vocês que eu achava que ele ia descansar? Alguns realizando lucro ia ter paulada para baixo, dito e feito. Agora, você conhece também quem está comprado? Conheço também. Então, quem está comprado chora e a mãe não ouve, porque a tendência, né? É claro, teremos repiques no meio do caminho, mas uma queda dessa com aumento de volume, fundamentos apontando para isso. Então, é isso que eu vejo no DI. Aí temos BOVA 11. O BOVA 11, uma semana de recuperação, de superação. O BOVA 11 cravou 2 vezes na média. Isso é muito importante. 2 sombras inferiores, montando uma pinça, fechando acima de média. É um sinal muito forte. Lembra que eu falei no começo da semana, pessoal? Quem está vendido tem que tomar cuidado com a ganância, né? Então, fundo duplo, acréscimo de volume, rompeu o eixo, fechou o gap. Então, esse gap a gente pode apagar, né? Então, apesar de ter sombra superior, o movimento é forte. Tem gap hoje, ó, 98,70, 98,86. Então, a gente pode traçar esse pequeno gap aqui, que pelo volume para uma sexta-feira, especialmente, pode ser que seja de fuga. Saberemos entre segunda e terça-feira. Ok? Aí faltou falar do dólar e falar de fluxo. Mini índice. A semana começou com os estrangeiros vendidos em 83,892, foram para 82,985, 77,404, 76,694, 76,246. Quarta-feira tem vencimento. Mercado à vista. Eles vendem, 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 vendem. Até o dia 8 estão vendidos em 8.702.031. Então não tem dinheiro só saindo da renda fixa, ele está saindo da variável também. Quem está na ponta compradora desde dezembro do ano passado são os institucionais, com raras participações como protagonistas dos estrangeiros. Os tempos mudaram aqui no Brasil. Então falemos do dólar. O WDO
X19. No diário, deixa eu ver no semanal, aqui o TradingView já dá a conta mais certa aqui pra gente. Ó, na semana o dólar conseguiu subir 1%. Mas tem uma formação talvez de topo aqui ainda. E subiu 1%, eu acho que esse eixo do M ele foi testado praticamente a semana inteira, principalmente nas últimas duas sessões. Tem sombra superior. Eu acho que essa LTA é o divisor de águas entre a compra e a venda. É a minha visão. Eu tracei algo no intraday também. Hoje chegou a perder, só que aí voltou. Não. Então, eu acho que no intraday daria pra gente traçar algo mais ou menos assim também. E aquela história, pro lado que romper, é possível que vá. Ok? E aí faltou falarmos do mini índice. Mini índice na semana passada ele tinha fechado a 102.440, agora está 103.615. É uma alta mais ou menos, ela é moderada, de leve para moderada, só que pelo que bateu na semana, a mínima foi 99.185. Então ele está simplesmente 4.000 pontos praticamente acima da máxima, né? Mesmo corrigindo no intraday. Então teve um homem enforcado, rompimento falso, fundo duplo, cravado já num suporte anterior que gerou uma alta importante à época. Aí a média de 5 começou a apontar para cima, foi fora da banda, fechou dentro, rompeu 102.770. A mínima de hoje foi a 102.835, fechando acima da média e fechando esse gap. Então é um sinal assim, nossa, que compra maravilhosa. Na verdade, eu acho que é mais para quem já estava no trade gerenciar. Só que tem sombra superior, essa sombra superior incomoda, então o mercado não está fácil. O mercado tem fases mais fáceis e fases que não está. Mas lembra que nós comentávamos sobre possível fundo duplo, né? Então fechou o gap. Teoricamente, o alvo seria 105.900. Mas está complicado, sombra superior, aí você vai para o intraday. Mas quem disse que seria fácil, né? Então, lembra dessa simetria maluca que eu fiz? Parece que está fazendo sentido, né? Então, digamos que nós temos um dia a mais aqui de delay, né? Mas, por exemplo, o dia 1º corresponderia mais ou menos a hoje, dia 11. Então, ela vai subindo, disparou muito rápido, então fica essa espécie aqui de mercado olhando para a média olhando para o mercado. E semana que vem tem vencimento, né? Então, apertem os cintos. No 30 minutos, nós temos um recuo para encontrar preço e média. Após fechar o gap, o que é algo absolutamente normal. Segunda-feira é uma incógnita. E veremos o que acontece em Estados Unidos e China no final de semana. Ok? Pessoal, é isso. Saúde e paz a todos. Eu espero que os estudos sejam sempre úteis. Conto com seu like, com a sua parceria e amizade. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Ainda esse ano a Top Traders teremos iniciativas muito interessantes. Vai ter uma iniciativa educacional que vai ocorrer em novembro. Aguardem que vocês vão ficar muito felizes. A gente vai aprender muita coisa juntos. Vamos estudar, debater, enfim. Muita coisa bacana está por vir, né? Então, eu tô vendo se tem algum recado da minha equipe aqui. Por enquanto está tudo tranquilo. Bacana. Então é isso aí. Então tá tudo certo, pessoal.
Saúde e paz a todos, excelente final de semana. Corinthians 4, São Paulo 0. E de verdade, ontem o Atlético Paranaense jogou bem na arena. O time do Atlético está de parabéns. Perdendo, empatando, ganhando o jogo, eles atacavam o tempo inteiro, time rápido. Então eu sou um desportista acima de tudo e tiro o meu chapéu. Fiquei impressionado. E o que correm os atacantes do Atlético? Pô, se eu corresse daquele jeito, modéstia à parte, pela bola que eu joguei, se eu corresse daquele jeito que corre os atacantes do Atlético, teria ido para a seleção. Então, parabéns ao preparador físico também. Saúde e paz a todos. Pessoal, muito feliz em estar com vocês no dia a dia. Muito obrigado. Valeu.